Oi pessoal, meu nome é Thalita e esse é o Disque Meia-Noite e hoje no nosso primeiro episódio eu venho trazer para vocês um conto que eu gosto muito do H.P. Lovecraft. Ele faz parte de um box da editora Pandorga e o nome do livro é Serviçais e Raças Independentes. Eu vou deixar para vocês a foto do livro lá no nosso Instagram, que é @disquemeianoite. Então se vocês quiserem ver a capa lá certinho para vocês irem conferir qual o livro é, só seguir a gente lá no Instagram. Mas então vamos pro conto. Espero muito que vocês gostem. Quando terminarem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Olá, você ligou para o Disque Meia-Noite. Aqui o medo é sempre gratuito e todas as reclamações são ignoradas. Se você acha que ouviu alguém chamando seu nome mesmo estando sozinho, pressione 1 e finja que não ouviu nada. Para histórias de terror que com certeza farão você dormir de luz acesa, pressione 2. Seu gato está olhando fixamente para o canto escuro da sala, pressione 3 e tente não entrar em pânico. Agradecemos o seu contato. A sua alma é muito importante para nós. O festival. Eu estava longe de casa, e o feitiço do mar oriental havia recaído sobre mim. Ao crepúsculo, eu o ouvia batendo nas rochas, e sabia que ele ficava logo depois da colina em que os salgueiros se remexiam diante do céu claro e as primeiras estrelas da noite. E como meus pais haviam me convidado para a bela cidade mais adiante, atravessei a neve rasa que havia acabado de cair ao longo da estrada que subia até onde Aldebaran dançava por entre as árvores, na direção da cidade muito antiga, que eu nunca tinha visto, mas com a qual várias vezes sonhara. Era Yuletide, que os homens conhecem como Natal, embora saibam em seus corações que é mais antigo que Belém e a Babilônia, mais velho que Mênfis e a própria humanidade. Era Yuletide, e eu havia finalmente chegado à antiga cidade costeira em que meu povo havia habitado e mantido a festividade mesmo nos velhos tempos, quando ela era proibida. Ali eles também haviam orientado seus filhos a manter o festival uma vez a cada século. Dessa forma, a memória dos segredos primais não seria esquecida. Meu povo era antigo, e já era antigo mesmo quando a terra foi colonizada 3 séculos atrás. E eram tipos estranhos, porque tinham vindo como um povo furtivo e obscuro dos jardins de papoulas narcóticas do sul, e falavam outra língua antes de aprenderem a língua dos pescadores de olhos azuis. E estavam dispersos, e compartilhavam apenas os rituais de mistérios que nenhum ser vivente poderia entender. Naquela noite, eu era o único que tinha voltado à velha cidade pesqueira, como dizia a lenda, pois apenas os pobres e solitários lembravam. Então, além do cume da colina, vi Kingsport, com seus moinhos e campanários, telhados e chaminés, portos e pequenas pontes, salgueiros e cemitérios, intermináveis labirintos de ruas íngremes, estreitas e cheias de curvas, e vertiginosas torres de igrejas que o tempo não ousou tocar. Uma confusão incessante de casas coloniais amontoadas e espalhadas em todos os ângulos e níveis, como os blocos de montar das brincadeiras de uma criança. Antiguidades pairando com asas cinzentas, abertas em telhados duplos, embranquecidos pelo inverno. Janelas cobertas por cortinas, uma a uma piscando na escuridão fria para se juntar a Órion e as estrelas arcaicas. E o mar batia com força contra o cais apodrecido. O mar do qual as pessoas tinham vindo nos tempos antigos mantinha-se imemorial e cheio de segredos. Ao lado do alto da rua, uma elevação ainda maior começava, sombria e dominada pelo vento. E vi que era um cemitério, onde lápides negras fincavam-se fantasmagoricamente por toda a neve, como as unhas apodrecidas do cadáver de um gigante. A rua era vazia e solitária, e às vezes parecia que estava a ouvir, no vento, um horrível e distante gemido, como um enforcamento. Eles haviam enforcado 4 parentes meus, por bruxaria em 1692, mas eu não sabia exatamente o local. Na encruzilhada da rua com a ladeira voltada para o mar, procurei atentar-me aos sons alegres de um entardecer de aldeia, mas não os ouvi. Então lembrei em que época estávamos, e achei que fosse bem provável que aquele velho povo puritano tivesse costumes natalinos estranhos a mim, cheio de orações silenciosas. Então, depois que eu não ouvi sons alegres nem vi peregrinos, fiquei observando as casas silenciosamente iluminadas e os muros sombrios de pedras, com as placas das velhas lojas e tabernas batendo contra a brisa salgada, e as campainhas de ferro grotescas penduradas nas portas cintilavam ao longo das ruas sem pavimento,
à luz de pequenas janelas acortinadas. Eu tinha visto mapas da cidade e sabia onde encontrar a casa do meu povo. Disseram-me que eu seria reconhecido e bem-vindo, pois velhas tradições da aldeia têm vida longa. Então apressei-me pela Black Street até a Cycle Court e atravessei a neve fresca sobre todo o pavimento que cobria a cidade, até onde a Green Lane levava aos fundos da Market House. Os velhos mapas ainda eram precisos, e não tive problema algum a não ser em Arkham, pois não era verdade que passavam bondes por ali, já que não vi um único fio no alto dos postes. Mas, de qualquer forma, a neve teria coberto os trilhos. Estava satisfeito por ter decidido caminhar, pois a aldeia branca parecia muito bonita da colina, e agora eu estava ansioso por bater à porta do meu povo, a 7ª casa à esquerda de Green Lane, com um antigo telhado pontiagudo e um segundo andar saliente, tudo construído antes de 1650. Havia luzes dentro da casa quando me aproximei, e vi pelas vidraças entrelaçadas que deveria estar muito próxima de seu estado antigo. A parte superior elevava-se pela rua estreita coberta de grama, e quase se deparava com a varanda da casa em frente, de forma que eu parecia estar dentro de um túnel, com o degrau de pedra da porta totalmente coberto pela neve. Não havia calçada, mas muitas casas tinham portas altas com soleiras de degraus duplos e corrimões de ferro. Era uma cena estranha, e como eu não conhecia Nova Inglaterra, nunca havia visto algo assim antes. Embora aquilo tivesse me agradado, eu teria saboreado melhor se houvesse pegadas na neve, pessoas nas ruas e algumas janelas desacortinadas. Quando bati a aldraba de ferro, fiquei com um pouco de medo. Senti o medo crescendo dentro de mim, talvez por causa do estranhamento da minha herança, da falta de movimento e do silêncio bizarro da manhã naquela velha cidade de costumes intrigantes. E quando minha batida foi respondida, o pavor tomou conta de mim, pois não havia ouvido passo algum antes da porta abrir com um rangido. Mas não fiquei com medo por muito tempo, pois o velho senhor de pijama e chinelas na entrada tinha um rosto sereno que me tranquilizou. E apesar de ter feito sinais de que era surdo, escreveu uma curiosa e antiga saudação com o estilete e a tabuleta de cera que carregava. Acenou para que eu seguisse até uma sala de pé direito baixo, iluminada por velas, com caibros expostos e móveis escuros, formais e esparsos, do século XVII. O passado estava vivo ali. Nenhum atributo tinha sido perdido. Havia uma lareira cavernosa e uma máquina de fiar próxima, na qual uma mulher idosa, usando um manto e uma touca comprida, estava sentada fiando silenciosamente apesar da época festiva. Uma angústia indefinida parecia pairar sobre o recinto, e fiquei admirado pelo fogo não estar aceso. O quarto em frente às janelas acortinadas parecia estar ocupado, embora não fosse possível ter certeza. Não gostei de tudo que vi, e senti o temor surgir novamente. O medo ficou mais forte do que estava antes de ser abrandado. Quanto mais olhava para o rosto sereno do velho, mais o seu excesso de serenidade aterrorizava-me. Os olhos nunca se moviam e a pele assemelhava-se à cera. Finalmente convenci-me de que não era realmente um rosto, e sim uma habilidosa máscara demoníaca. Suas mãos fantásticas, curiosamente cobertas por luvas, escreveram na tabuleta com impressionante habilidade e disseram-me que eu deveria esperar um pouco para ser levado ao local da festividade. Indicando uma cadeira, uma mesa e uma pilha de livros, o velho deixou a sala, e quando me sentei para ler, vi que os livros estavam esbranquiçados e cheios de bolor, e que entre eles havia o velho Maravilhas da Ciência, de Monster, o terrível Saducíssimos Triunfantes, de Joseph Granville, publicado em 1681, o chocante Demononatreia de Rangels, publicado em 1681 em Lyon, e o pior de todos, o impronunciável Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazret, na tradução latina proibida de Olaus Ormius, um livro que eu nunca tinha visto, mas do qual ouvira sussurrarem coisas monstruosas. Ninguém falou comigo, mas dava para ouvir o bater das placas ao vento no lado de fora, e o zumbido da roca enquanto a velha de touca continuava silenciosamente a fiar e fiar. Achei a sala, os livros e as pessoas muito mórbidos e inquietantes, mas por causa da velha tradição de festividades estranhas a qual meus pais tinham me convocado, pressupus que coisas esquisitas fariam parte. Então tentei ler, e logo comecei a tremer, absorvido por algo que descobri ser o malfadado Necronomicon, um pensamento e uma lenda muito hedionda para qualquer pessoa sã ou consciente,
mas me distraí quando supus ouvir e fechar de uma das janelas que ficava em frente à lareira, como se ela tivesse sido aberta furtivamente. Pareceu seguir-se um zumbido, que não vinha da máquina de fiar da velha. Não pude ouvir bem, no entanto, pois a velha estava afiando com vigor e o relógio antigo badalava. Depois disso, perdi a sensação de que havia pessoas no local e estava lendo intensa e tremulante quando o velho voltou, usando botas e uma roupa folgada antiga, e sentou-se no mesmo banco, de forma que eu não podia vê-lo. Era certamente uma espera nervosa, e o livro blasfemo nas minhas mãos a tornava 2 vezes maior. Contudo, ao soar das 11 badaladas, o velho se levantou, foi até uma arca sólida esculpida que estava em um canto, e pegou 2 mantos encapuzados, um dos quais colocou e com o outro cobriu a velha, que tinha parado seu fiar monótono. Os dois se dirigiram à porta externa. A mulher arrastou-se mancando, e o velho, depois de pegar o mesmo livro que eu estava lendo, acenou para mim enquanto colocava o capuz sobre o rosto, ou máscara, imóvel. Saímos para as ruas sinuosas e escuras daquela cidade incrivelmente antiga. Saímos enquanto as luzes nas janelas acortinadas desapareciam uma a uma, e a estrela do cão espreitava a multidão de figuras cobertas e encapuzadas que saíam silenciosamente de cada porta e formavam uma procissão monstruosa rua acima, passando pelas placas barulhentas, pelos frontões arcaicos, pelos telhados de palha e pelas janelas entrelaçadas, atravessando ruas íngremes em que casas decadentes sobrepunham-se e amontoavam-se deslizando por pátios abertos e cemitérios de igrejas, onde postes de luz faziam as constelações parecerem assustadoramente bêbadas. Em meio à multidão, segui meus guias silenciosos, empurrado por cotovelos que pareciam extraordinariamente macios, e pressionado por peitorais e barrigas que pareciam estranhamente felpudos, mas sem nunca ver um rosto e nunca ouvir sequer uma palavra. Em frente às colinas sinistras arrastavam-se, e vi que todos os peregrinos convergiam uma espécie de foco de becos loucos no topo de uma colina no centro da cidade. De lá elevava-se uma grande igreja branca. Já a tinha visto do alto da estrada quando observei a noite caindo em Kingsport, e estremeci ao avistá-la, pois por um momento parecia que Aldebaran estava se balançando na torre fantasmagórica. Havia um campo aberto ao redor da igreja. Uma parte era um cemitério com lápides espectrais, e a outra era uma praça semi-pavimentada, e o vento havia praticamente retirado toda a neve de lá. Ao redor da praça havia casas antigas e mal conservadas, com telhados pontiagudos e varandas salientes. Fogos fatos dançavam sobre as tumbas, revelando alamedas repugnantes, embora estranhamente não fizessem sombra. Depois do cemitério, onde não havia casas, podia-se ver acima do cume da colina e observar o cintilar das estrelas no porto, pois a cidade era invisível no escuro. De vez em quando, uma lanterna maneava horrivelmente pelos becos tortuosos em seu caminho para juntar-se à multidão, que agora entrava furtivamente e silenciosamente na igreja. Esperei até que a multidão tivesse penetrado pela porta negra, e até que todos os que ali se acotovelaram tivessem passado. O velho puxava minha manga, mas eu estava determinado a ser o último. Atravessando a soleira em direção ao templo da escuridão desconhecida, que estava cheio como uma colmeia, virei-me uma vez para olhar o mundo exterior, onde uma fosforescência vinda do cemitério exibia um brilho doentio no pavimento da colina. No mesmo instante estremeci, pois embora o vento não houvesse deixado muita neve, ainda havia um pouco perto da porta, e ao olhar para trás, pareceu aos meus olhos confusos que não havia nenhuma marca de pegadas, nem mesmo as minhas. A igreja estava parcamente iluminada por todas as lanternas trazidas pelos fiéis, e a maior parte da multidão já havia desaparecido. Eles tinham afluído para a neve entre os bancos altos e os alçapões das criptas, que se abriam repugnantemente logo depois do púlpito, e estavam se contorcendo silenciosamente. Em silêncio subiu os degraus gastos em direção à cripta escura e sufocante. A fila silenciosa em marcha noturna dava uma impressão horrível, e vê-los contorcendo-se para entrar em uma tumba de veneração causava-me uma impressão ainda mais horrível. Então notei que o chão da tumba tinha uma fresta pela qual a multidão deslizava, e em seguida todos nós estávamos descendo uma escadaria algourenta entalhada em pedra bruta, uma escadaria helicoidal estreita, úmida e peculiarmente perfumada, que parecia não ter fim e penetrava em direção às entranhas da colina, passando por paredes monótonas de blocos de pedras gotejantes e argamassa desmoronada. A descida foi traumatizante e silenciosa, e depois de um intervalo horrível, percebi que as paredes e degraus estavam mudando sua natureza, como se tivessem sido escavados na rocha sólida.
O que mais me perturbou foi que as miríades de passos não emitiam sons e nem produziam ecos. Depois, numa descida que parecia durar uma eternidade, vi algumas passagens laterais ou refúgios, que levavam de recantos desconhecidos da escuridão àquela trilha de mistério noturno. Em instantes tornaram-se inúmeras, como catacumbas ímpias de ameaças inomináveis, e o odor pungente de decadência aumentava e beirava o insuportável. Eu sabia que deveríamos ter atravessado a montanha e estávamos agora abaixo da própria Kingsport, e estremeci ao pensar que uma cidade poderia ser tão velha ao ponto de se possuir subterrâneos tão diabólicos. Então vi o bruxulear lívido de uma luz pálida, e ouvi o barulho insidioso de águas escuras. Novamente estremeci, pois não havia gostado das coisas que a noite tinha trazido, e desejava amargamente que nenhum antepassado tivesse me obrigado àquele rito primitivo. À medida que os degraus e a passagem ficavam mais largos, ouvi outro som, o lamento agudo de uma flauta débil. E de súbito surgiu à minha frente a paisagem ampla de um mundo interior. Uma vasta costa coberta por fungos, iluminada por uma coluna que vomitava uma doentia chama esverdeada, e banhada por um largo rio oleoso, que fluía dos abismos assustadores e desconhecidos para se juntar à baía negra do oceano arcaico. Ofegando a ponto de desmaiar, olhei para o jardim profano de imensos cogumelos, para o fogo leproso e a água viscosa, e vi a multidão vestindo túnicas, formando um semicírculo ao redor do pilar em chamas. Era o rito de Yule, mais antigo do que o homem, e fadado a sobreviver a ele, o rito primitivo do solstício e a promessa de primavera após a neve, o rito do fogo e das plantações, da luz e da música. E nas grutas estígias eu os vi realizar o ritual, e idolatrar o pilar doentio de chamas, atirando na água punhados de vegetação que reluziam verdes ao brilho clórico. Vi aquilo tudo e algo agachado de forma amorfa distante da luz, tocando ruidosamente uma flauta, e enquanto a coisa tocava pensei eu ouvir sibilos nocivos e abafados na escuridão fétida em que eu nada via. Contudo, o que mais me aterrorizou foi a coluna de chamas, brotando como se fosse um vulcão, das profundezas inconcebíveis, sem produzir sombra alguma como as chamas em geral produzem, e cobrindo a rocha nitrosa como um tom de verde sórdido e venenoso. Toda aquela combustão fervilhante não produzia calor algum, mas apenas umidade de morte e decomposição. O homem que tinha sido meu guia até ali contorceu-se até chegar a um ponto diretamente ao lado da chama odiosa e fez movimentos cerimoniais rígidos para o semicírculo à sua frente. Em certos estágios do ritual, faziam reverências e que tinham de se agachar, especialmente no momento em que o homem segurou acima da sua cabeça aquele detestável necronômico que trouxera consigo. E eu compartilhei todas as reverências, porque tinha sido convocado ao festival pelos pergaminhos dos meus ancestrais. Então o velho fez um sinal ao flautista semi-oculto nas trevas, cujo toque passou de um zumbido fraco para um zumbido escasso mais alto em outra escala, precipitando um horror inimaginável e inesperado. Com tal horror, quase afundei na terra coberta de líquens, transpassado por um temor que não pertencia a este ou a nenhum outro mundo, mas apenas aos espaços enlouquecedores entre as estrelas. Vindas da inimaginável escuridão além do brilho gangrenoso da chama fria, das lérguas tartáricas pelas quais o rio oleoso corria sobrenatural, oculta e obscuramente surgiu uma horda de seres alados e híbridos domesticados, que nenhum olho prudente jamais poderia captar e nenhum cérebro normal jamais poderia recordar. Não eram propriamente nem corvos, nem toupeiras, nem abutres, nem formigas, nem morcegos vampiros, nem seres humanos decompostos. Eram algo que eu não posso e não devo recordar. Eles sacudiam um pouco os pés, cobertos de teias e asas membranosas, e quando alcançaram a multidão de celebrantes, as figuras encapuzadas as pegaram e montaram-nas, e saíram uma a uma, cavalgando ao longo da extensão daquele rito mal iluminado, em direção aos poços e galerias de pânico, onde nascentes venenosas mantinham cataratas ocultas. A velha fiadeira tinha ido com a multidão, e o velho só ficara porque eu tinha recusado quando ele tentou me movimentar a pegar um animal e cavalgá-la como o resto. Eu vi, quando cambaleei sobre meus pés, que o flautista amorfo havia desaparecido, mas os dois monstros esperavam pacientemente. Quando recuperei o equilíbrio, o velho tirou o estilete e a tabuleta
e escreveu que ele era o representante dos meus ancestrais que tinham fundado o culto de Uli naquele local antigo. Tinha sido decretado que eu voltaria e que os mistérios mais secretos ainda estavam para ser apresentados. Ele escreveu aquilo com caligrafia muito antiga, e como eu ainda hesitava, tirou da túnica folgada um anel e um relógio, ambos com os símbolos da minha família, para provar que ele era o que dizia ser. Mas era uma prova revoltante, pois eu sabia por manuscritos antigos que o relógio tinha sido enterrado com meu tataravô em 1698. Em seguida, o velho tirou o capuz e apontou para a semelhança da família em seu rosto. Mas eu apenas estremeci, porque estava certo de que aquele rosto era apenas uma máscara demoníaca. Os animais alados estavam agora arranhando impacientemente os líquens, e eu vi que o velho também estava perdendo a paciência. Quando uma das criaturas começou a se mexer para ir embora, ele se virou rapidamente para detê-la, e o movimento repentino desalojou a máscara de cera do que outra hora deve ter sido sua cabeça. E então, porque aquela posição de pesadelo impedia-me de voltar à escada de pedra de onde viéramos, joguei-me no rio oleoso que borbulhava de algum lugar das cavernas até o mar. Joguei-me naquele suco putrefado dos horrores do interior da terra, antes que a loucura de meus gritos trouxesse toda aquela legião mortuária que os abismos pestilentos ocultavam. No hospital, disseram-me que eu havia sido encontrado semi-congelado no porto de Kingsport ao amanhecer, agarrado ao tronco flutuante que o acaso mandou para me salvar. Disseram-me que eu havia entrado na bifurcação errada na estrada da colina na noite anterior e caído dos penhascos de Orange Point, algo que deduziram a partir das pegadas encontradas na neve. Não havia nada que eu pudesse dizer, porque tudo estava errado. Tudo estava errado, com as janelas largas mostrando um mar de telhados nos quais apenas 1 em 5 era antigo, e o som de bondes e motores nas ruas abaixo. Eles insistiram que ali era Kingsport, e eu não poderia negar. Ao ouvir que o hospital ficava perto do velho cemitério da igreja na colina central, comecei a delirar, e eles me transferiram para o St. Mary's Hospital em Arkham, onde eu receberia um tratamento mais adequado. Gostei de lá, pois os médicos tinham mentes abertas, e até usaram sua influência para obter uma cópia cuidadosamente guardada do condenável Necronomicon de Al-Azrad, da biblioteca da Universidade de Miskatonic. Disseram-me algo sobre uma psicose, e concordei que deveria tirar todas as obsessões mórbidas de minha mente. Lendo o capítulo assustador, estremeci duplamente porque não era algo novo para mim. Eu o tinha visto antes. Que as pegadas sejam minhas testemunhas, e seria melhor esquecer onde eu tinha visto. Não havia ninguém, durante o dia, que pudesse me lembrar daquilo, mas meus sonhos eram cheios de terror, devido às expressões que não devo citar. Ouso citar apenas um parágrafo traduzido para nossa língua da melhor forma que consegui do estranho baixo latim. As cavernas mais inferiores, escreveu o árabe louco, não são para a compreensão dos olhos que veem, pois suas maravilhas são estranhas e terríveis. Amaldiçoado é o chão onde os pensamentos mortos vivem em novos e estranhos corpos, e maligna é a mente que não se mantém por cabeça alguma. Como Ibn Shaban sabiamente disse, feliz é a tumba onde nenhum mago foi sepultado, e feliz é a cidade onde à noite todos os seus magos são cinzas. Pois há um velho boato que diz que a alma dos levados pelo demônio não se precipita dos restos de sua carne, mas engorda e instrui o próprio verme que os mastiga, até que da decomposição surge uma vida horrenda, e os estúpidos escavadores da cera da terra astutamente mobilizam-se para criar monstros para nos afligir. Grandes buracos são cavados secretamente onde os poros da terra deveriam bastar, e as coisas que deveriam rastejar aprendem a andar. Bayek. Entre as raças serviçais, os Bayeks talvez sejam aqueles que possuem o elo mais inquebrável com seu superior. Servos de Astur, um grande antigo, a entropia viva e, sobretudo, o Rei Amarelo, os Bayeks são tão vinculados a essa entidade que em suas aparições é quase impossível não haver vários deles presentes. Quando invocado em seus templos, Hastur é escoltado por hordas inteiras de Bayeks, que voam freneticamente, rodopiando ao redor de seu mestre. Nas ocasiões em que o Rei Amarelo é chamado para assumir sua posição régia no trono, por vezes os Bayeks são igualmente convocados, postando-se ao lado do trono, exercendo a função de defender seu amo. Mesmo quando agindo solitariamente, os Bayeks estão de alguma forma associadas a Astor, seja descendo dos céus para proteger um templo da presença de profanadores ou para capturar sacrifícios como parte de algum ritual.
E aí, gente, o que que vocês acharam do conto? O que que vocês fariam nessa situação? Eu não sei muito o que eu faria, porque não tinha como sair dali. Ele resolveu se jogar no lago, mas vai saber que água era aquela, o que que poderia ter ali, se era só água mesmo ou não, porque tava bem esquisita aquela situação. Esse foi o primeiro conto que eu li do H.P. Lovecraft e eu gostei muito, por isso que eu resolvi trazer aqui como primeiro episódio pra vocês. Eu gosto muito do jeito que ele escreve a história, como ele narra essa história e todas as coisas que ele deixa no ar também, ao mesmo tempo que ele explica algumas coisas, muitas coisas ele deixa no ar pra gente deduzir, pra gente ficar imaginando o que pode ser, né? Eu pretendo em breve trazer outros contos do H.P. Lovecraft pra vocês. Me digam também o que que vocês acharam do áudio do podcast, se tá bom, se não está, porque eu ainda não tenho microfone. Eu gravo aqui na gambiarra, no fone de ouvido mesmo. Então, deixa o like se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve, se é pelo Spotify, coloca a gente na sua playlist para ajudar futuramente a gente comprar um microfone melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.